Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Esther, capítulo 1. A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias para o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxos ligados por anéis de prata e colunas de mármore. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes havia já estado alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume, o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei. Eram 7 os nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitida pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e todo o povo, todos os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou a rainha Vasti que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real
e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho de todo modo, o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. A coroação da rainha Esté. Capítulo 2. Algum tempo, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros, com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esté, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob o cuidado de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esté não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esté estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sargás, oficial responsável pelas concubinas.
ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Ester, ela era uma bela jovem e ela foi escolhida por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida de Ester. Ester, a rainha Vasti, ela desobedeceu ao rei. E ao desobedecer ao rei, ela afrontou o rei na frente de todos e ela perdeu o lugar de rainha. Quantas pessoas perdem as coisas por afrontas, por não querer se submeter a algumas coisas? Quando nos submetemos à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, mesmo sem entender, como Ester, quando Mardoqueu falou com Ester aceitou e Ester foi para o palácio para ser preparada para ser esposa e rainha. Imagina se aquela jovem ela não tinha outros planos para a vida dela. Com certeza ela deveria ter outros planos para a vida dela, mas Deus tocou no coração dela e ela sentiu e ela aceitou quando Mardoqueu falou com ela. E ela ficou em silêncio. Ela não se abriu com ninguém porque Mardoqueu avisou para ela que não era para ela falar que era judia e de onde ela veio. Ela fez tudo direitinho. Então, quando nós guardamos silêncio das coisas em nossas vidas, quando Deus fala ao coração, quando Deus toca em seu coração e fala algo, às vezes, quantas pessoas elas perdem um lugar e favorecem outras. Tem pessoas que não aceitam algumas situações em casamentos, na vida, no trabalho, às vezes com os pais, e elas perdem a oportunidade. Não é questão de se sujeitar a coisas ruins. Não devemos nos sujeitar a coisas que machucam o corpo, machucam a alma. Mas tem coisas que as pessoas elas não querem, elas rejeitam. Elas rejeitam um emprego, às vezes, de cara, como a rainha Ester. Ela tinha tudo nas mãos dela. A rainha Ester não, perdão. A rainha Vasti, perdão. A rainha Vasti, ela tinha tudo. E o rei a chamou para mostrar para os outros, para os nobres,
a beleza dela. Ele queria estar com a esposa dele ao lado e ela não aceitou. Ela simplesmente ignorou e ela falou que não. Às vezes um simples não que a pessoa acha que aquele é um não simples, mas é uma implicância, é uma coisa que não deveria ser falado, abre a chance para outra pessoa tomar o seu lugar. Devemos ter cuidados ao falar da sua vida, ao estar com outras. A rainha Esther, ela estava em meio a amigas, a conhecidas, com certeza ela estava muito feliz e ela quis mostrar que ela mandava, que ela falava, e tem certas coisas que devemos ter muito cuidado, porque tem pessoas que perdem por, às vezes, elas quererem mostrar para os outros que elas que mandam. Às vezes são coisas simples. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo em relacionamentos. Tem mulheres que elas falam, ou homens também, para mostrar para os outros que eles é que mandam ou que elas é que mandam. Elas desfazem do cônjuge na frente dos outros. Elas humilham, porque a rainha Vasti, de qualquer maneira, o rei ficou humilhado, porque ele era rei e ela rainha. E o que custava ela aceitar o chamado do rei? Ela largava as amigas dela de lado, mas tem pessoas que valorizam mais os amigos, mais as amigas, do que a sua própria família. Elas não dão atenção, elas formam grupos e elas largam às vezes o seu cônjuge sozinho para sair com as amigas. Tem muitas mulheres que fazem isso. E depois, quando perdem o seu casamento, elas acham ruim, elas reclamam. Tem mulheres que saem para passear com as amigas ou vão visitar parentes e passam tempo fora e largam seus maridos. E elas não se incomodam, simplesmente, não, eu vou passear, é um direito meu. É um direito. Ninguém está falando de casamento ser escravidão, mas quando você casa, você tem responsabilidades, você tem sua família, você tem o seu cônjuge. E se você fica muito tempo longe só pelo seu querer, pela sua vontade, porque você quer se distrair, quer conviver com outras pessoas, você está dando o seu lugar para outra pessoa. Tem homens também que não valorizam suas esposas e eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem da vida, porque eles são casados, mas eles se sentem solteiros. Aí eles acham que eles vão ter o tempo inteiro aquela mulher à disposição, e a mulher fica chamando, fica pedindo, fica, ai, me dê atenção, você não me dá atenção, você sai com seus amigos, você faz isso, você vai fazer aquilo, e o homem não se incomoda com aquilo. Para ele, é simplesmente a vida dele lá fora, a liberdade dele. E hoje em dia as mulheres, elas não estão mais tendo que aguentar viver um casamento sozinha, porque é difícil. Um casamento é a dois, ele não é um só. Então, quando ela cansa e ela vê que ela está sempre se doando e ela tem condições financeiras, ela pode cuidar bem da vida dela, dos filhos e tudo mais, ela acaba se separando, porque é um direito dela de encontrar outra pessoa para ela ser feliz. Eu não estou aconselhando ninguém largar seus maridos, até mesmo porque Deus não é a favor do divórcio. Mas é que os casamentos hoje estão parecendo como uma pessoa, eu gostei de algo, eu quero passar um tempo com aquilo e depois eu devolvo, eu largo, eu abandono. Casamento não é assim. Não devemos fazer só para mostrar para os outros,
devemos dar valor ao que temos. Se você tem um casamento bom, um casamento que não tem violência, um casamento que você precisa, claro, um perdoar ao outro e um conviver e saber que há momentos para tudo. Mas não se pode largar o que é seu assim. Olha o prejuízo daquela mulher. Ela perdeu a majestade, ela perdeu a coroa dela, ela perdeu o lugar de rainha e ela deu o lugar dela para outra pessoa. E quem ficou com o lugar dela? Esther, porque Esther era temente a Deus. E Esther teve uma boa educação. E quando ela foi chamada para ser uma das moças que poderiam ser preparadas para ser a próxima rainha, ela foi. E Deus tinha um propósito na vida de Esther. Porque Esther era temente a Deus, porque Esther amava sua família, amava seu povo, e Esther era obediente às leis. Então, tem pessoas que perdem coisas por falta de entendimento. E para dizer, olha, eu faço o que eu quero, como eu quero, da maneira que quero. E não é bem assim. Na vida da gente, a gente tem que ver e entender que aquilo que Deus nos entrega, a gente tem que ter responsabilidade. Então, não é só nos casamentos. Esther foi preparada para ser rainha. Ela passou 10 meses para poder... Ela passou muitos meses sendo preparada para chegar na presença do rei. E como Deus estava com Esther, Esther foi escolhida por Deus, ela chegou na presença do rei e o rei se agradou de Esther e a escolheu para ser sua rainha. E Esther cumpriu o seu propósito. Quando nós prestamos atenção nas nossas vidas, nem sempre fazemos o que gostamos, nem sempre. Imagina uma pessoa jovem e ela tem que casar com um homem que ela não escolheu, ter uma vida que ela não imaginou. E ela foi, obedeceu, ela sentiu que era de Deus e ela obedeceu a Mardoqueu, que era primo dela. Ela era órfã e foi criada por esse primo. E era o pai dela, que foi o pai que criou. E ela obedeceu a Mardoqueu. E Mardoqueu criou ela muito bem, e com a educação que ela tinha e a maneira dela tratar as pessoas, ela conquistou a todos no reino. Onde Esther chegava, Esther era bem recebida por todos. Então, quando você for para o seu trabalho ou em qualquer lugar, declare: tenho o favor do Senhor neste lugar hoje. Creio que a luz do Senhor brilha sobre mim e que tenho o favor de todos, de Deus e dos homens. Porque foi assim a vida de Esther. Esther sempre teve o favor de todos ao redor dela e o favor de Deus. Então devemos aprender muito. A vida de Esther, ela tem mais coisas. Esther foi usada para salvar um povo. Ela se tornou rainha para salvar os judeus. E ela teve o favor do Senhor e o favor do rei e de todos ao redor. Quando você estiver em algum lugar, você for para algum lugar, não esqueça de falar que você tem o favor. Creio que a luz do Senhor brilha sobre mim e que tenho o favor de todos,
de Deus e dos homens. E você vai encontrar pessoas boas em seu caminho, porque Deus vai abrir os teus caminhos, você vai brilhar como a rainha Esther, você vai ter o favor de todos. É muito bom ser agradável com as pessoas, é muito bom, tem o tempo para dizer não para as coisas ruins, mas não ser aquela pessoa como a rainha Vasti, que com certeza ela extrapolou, ela não obedeceu às leis, ela não poderia ter desobedecido a um chamado do rei. Então tem coisas que não podemos desobedecer no nosso trabalho, nas nossas obrigações. Temos que ter bom senso, falarmos bem, tratarmos bem as pessoas e principalmente buscar a Deus em primeiro lugar, porque sempre precisamos uns dos outros. Aqui nesta terra, ninguém vive sozinho. Sempre precisamos uns dos outros. Um sorriso, a sua boa vontade de quando ser chamada para o propósito de Deus. Tem coisas que você vai pensar que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas peça a Deus o favor do Senhor. Fala: Senhor, se é seu esse propósito em minha vida, me capacita. Porque ela foi capacitada, ela foi treinada. Esther teve o tempo de treinamento. Então, quando falta em nós a capacidade, temos que pedir a Deus. Porque quando é de Deus, Ele capacita, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho. Agora, não vamos dizer que é tudo muito fácil, tudo muito simples. Tem que ter uma preparação, tem que ter um tempo e tem que ter submissão a Deus. Se a pessoa for resolver as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento, ela nunca vai conseguir chegar a um lugar que realmente foi Deus quem colocou. Porque aqueles que chegam a lugares que Deus, quando Deus chama, Deus prepara, é um tempo de preparação, há um tempo de sofrimento, de preparação, porque ninguém ganha nada de mãos beijadas. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, um empresário, você acha que, a não ser que ele tenha nascido em berço de ouro, porque se ele construiu toda a riqueza dele com a força do trabalho, com certeza, enquanto muitos estavam se divertindo, ele estava trabalhando. Ninguém consegue as coisas com facilidade e sem esforço. Tem que ter esforço. Aí você pode falar: poxa, mas tem tanto tempo que eu me esforço e nada nunca deu certo. Você imagine o que passava na cabeça de Esther quando ela estava sendo preparada com outras mulheres. Ela não sabia, ela não tinha certeza que o rei ia escolher. Então você imagine o que passava na cabeça dela. Ela não foi a primeira a ser escolhida. Olhe, venha, você vai ficar sendo preparada e você já vai ser a rainha. Ela não sabia. Assim acontece conosco. Nós não sabemos qual o nosso futuro, mas Deus, quando escolhe, Ele capacita, tem aquele tempo de preparação. Então, no tempo de preparação, aquele tempo, se curve a Deus, agradeça a Deus, engrandeça seu santo nome e peça para Ele o favor dEle, que Ele esteja sempre com você. E você vai ver, todos os teus caminhos vão se abrir, seja para o homem, seja para a mulher, mas vamos prestar atenção em nossas atitudes, porque quando Deus escolhe, é porque Ele vê o coração, que aquela pessoa, quando ela está lá em cima, como Esther pensou no povo, Esther não pensou na própria vida, ela pensou em todo o povo judeu. Ela não pensou só na vida dela, porque ela foi preparada para salvar todo um povo.
Então, será que quando você estiver lá em cima, você vai lembrar das pessoas, como a rainha Esther? Ou você vai pensar só em você e você vai usar o seu sucesso, a sua fama, o seu propósito para dizer que você conseguiu, que porque você era forte, e você vai deixar Deus de lado e você vai pisar nas pessoas? Por isso que Deus escolhe as pessoas, porque quando Ele escolhe, Ele capacita e Ele sabe do coração de cada um. Então, se você tem um coração voltado ao propósito de ajudar pessoas, você é um dos escolhidos, uma das escolhidas. Porque se alguém estiver pensando só em si e em vingar-se dos outros, com certeza você não vai ser escolhido. Porque o propósito de Deus é para aqueles que pensam em todos os seus irmãos, aqueles que querem crescer para ajudar pessoas, aqueles que querem a sabedoria de Deus para ajudar pessoas, para ajudar os seus irmãos. Então vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus um bom coração, que tenhamos um coração igual ao de Esther, que às vezes uma família, uma mãe, ela se sacrifica para cuidar dos seus filhos, o esposo se sacrifica para cuidar da sua família, e eles ficam unidos em um propósito de dizer assim: eu cumpri minha missão, eu cuidei bem do meu lar, eu cuidei bem do meu cônjuge, eu passei por cima de muitas coisas, mas eu venci, minha família venceu e eu consegui. E lugares altos que ajudam milhares de pessoas. Este é o lugar que você deve almejar se você tem um bom coração. Não queira só para si: ah, tá bom, essa situação para mim tá boa, porque tá bom para mim e para minha família. Não, se você tem um bom coração, você peça a Deus um lugar alto que você possa ajudar pessoas. Porque se Estela só pensasse nela, ela estava bem com Mardoqueu, ela foi bem criada, bem educada, não estava faltando nada para ela. Mas ela foi chamada para aquele lugar de rainha, e quando ela estava lá, ela honrou o que Deus entregou nas mãos dela. Então é isso que devemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que possamos ajudar pessoas e que tenhamos o favor do Senhor, que o Senhor nos proteja e que saibamos dar o valor merecido às coisas que o Senhor, as coisas e as pessoas que o Senhor entrega para nós. E nossos cônjuges, nossas famílias, nossos lares, trabalhos e o propósito que o Senhor nos entregou. E nos capacita, Pai, não nos abandona, nos capacita. Toda aquela obra que o Senhor entregou em nossas mãos, nos capacita, Pai. Sozinhos não conseguimos. A rainha Esther não ia conseguir, ela teve um tempo de preparo. Nos prepara, Senhor, para a tua obra e não nos abandona, como o Senhor não abandonou Esther e não abandonou o povo de Esther. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pela vida de cada um que está escutando esta oração, e que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para realizarmos o teu propósito em nossas vidas, Pai, em prol de muitos. Que estas orações, Pai, ajudem a muitos, porque foi o que o Senhor entregou em minhas mãos. Me capacita, Deus, a levar a tua palavra para cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus eu oro, agradeço e te peço a proteção dos teus anjos ao nosso redor e ao redor das nossas famílias. Envia, Senhor, anjos com espadas desembainhadas e abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. Intercede por nós, a Deus. Em teu santo nome, Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.